A graça e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alexandre Lima, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e esse é o seu Momento com Deus, devocionais para o fortalecimento da tua fé. Eu queria ler para a devocional de hoje a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipenses, capítulo de número 3, 2 versículos, verso 13 e 14, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A cidade de Filipos foi uma cidade fundada por Filipe II, o pai de Alexandre o Grande. Uma cidade que foi a primeira cidade da Europa a receber um missionário cristão, no caso aqui o apóstolo Paulo, que implanta ali o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aqui, ele estava preso. Essa é uma das cartas da prisão, escrita pelo apóstolo Paulo. E ele escreve para uma cidade que vivia num sincretismo muito grande. Ali em Filipos você poderia encontrar a deusa Antenas, que era adorada. Você podia encontrar o deus Vênus, que era adorado, e muitos outros deuses que eram adorados. Existia ali o panteão grego, muitos deuses que eram ali venerados e adorados por aqueles habitantes daquela cidade. E Paulo escreve para aquela cidade com o objetivo de falar acerca da perseverança que aqueles cristãos deveriam ter em Cristo Jesus. Veja que o verso 13 e 14, Paulo está falando exatamente sobre isso. Ele está dizendo, olha, é como se ele estivesse dizendo, eu fui salvo, mas ainda não cheguei no paraíso, ainda não estou na eternidade. Já desfruto das coisas da eternidade, mas ainda há um caminho muito grande a prosseguir. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele diz que estava avançando para as que diante dele estavam, ou seja, estava avançando para alcançar o seu prêmio, alcançar a sua coroa. E foi isso que aconteceu, claro, depois que Paulo parte, depois que Paulo morre. Paulo vai se encontrar com o seu Deus. Ele tem essa consciência de que enquanto aqui ele estivesse, ele estava prosseguindo para alcançar essa perfeição em Cristo, alcançar uma vida que fosse digna de alguém que carregava o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo lutou pela fé evangélica, lutou para ser um exemplo de vida aqui entre os filipenses. E essa deve ser nossa postura também. Ainda não chegamos lá. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, ou seja, a vocação, nosso chamado foi um chamado soberano. Deus nos chama, mas nos chama para que nós possamos ser aqui, enquanto estivermos nessa terra, sermos modelo e testemunhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem sido testemunha de Cristo? A minha oração é que possamos ser testemunha de Jesus enquanto aqui estivermos. Paulo viveu assim e assim também devemos viver. Que o Senhor Deus abençoe muito a tua vida. Vamos orar. Pai, rogamos pela vida de cada pessoa, de cada cristão, e rogamos para que o Senhor nos faça sempre modelos e exemplos da fé que defendemos no Senhor Jesus. Nos ajuda nessa nossa caminhada cristã. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus muito abençoe a tua vida. Fica na paz.